Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. Eu sou a Cida Cardoso, mídia host aqui da editora Diálogo Freiriano, e hoje nós receberemos a autora Sandra Hettemann, que já está aguardando para conversar conosco. Mas primeiro, vou colocar aqui em destaque para vocês a capa do livro dela, A Ciência do Extraordinário. Inteligência Artificial, Ciências Quânticas e o Destino da Humanidade, volume 1. Primeiramente, Sandra, seja muito bem-vinda. Tudo bem contigo? Bom dia, Cida. Eu que agradeço a oportunidade. Tudo bem por aqui com você? Como estão as coisas? Tudo certo por aqui também, graças a Deus. Então vamos começar. Primeiro de tudo, Sandra, eu gostaria que tu se apresentasse, falasse um pouquinho quem é a Sandra, o que que ela faz da vida, para que o pessoal que nos assiste possa te conhecer melhor. Uhum. Primeiramente, eu cumprimento a todos os que estão nos assistindo e os que assistiram essa entrevista. Eu me chamo Sandra Hettemann, eu tenho formações nas áreas das ciências humanas, das ciências sociais, eu sou formada na área da saúde, sou administradora, tenho especialização também na área de gestão pública e passei por um programa de mestrado e doutorado da Universidade Federal do Tocantins. Sou escritora, poetisa também, já tenho livros publicados no gênero de poesia brasileira, e estou aqui à disposição para essa entrevista, para que vocês possam conhecer mais um pouco dessa obra que está sendo lançada. Que bacana. Agora que a gente já te conhece um pouco mais, já conhece também um pouco da tua trajetória, eu gostaria de saber como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar então sobre o teu livro. Então, Cida, isso foi uma batalha. Na verdade, a minha obra ela já estava pronta desde o ano passado. Era para ela ter sido publicada em fevereiro, e aí começou a saga em busca de editoras para publicar minha obra. E eu estava procurando uma editora que eu pudesse confiar, que me desse segurança, que eu pudesse perceber que toda a equipe tivesse comprometimento. Já que todo autor, ele escreve, a gente gasta um tempo exaustivo para escrever uma obra. Não é fácil. E na hora de publicar, a gente gosta e deseja que tenha o melhor resultado possível. Como eu já tinha tido experiências negativas no passado, eu me debrucei mesmo durante meses, fazendo uma lista, ligando para editoras, entrando em contato. E vocês, quando eu já estava assim quase desistindo, porque hoje também muitas pessoas estão buscando publicar independente, que não era o meu desejo, e daqui a pouco eu já explico por que não era o meu desejo. Por que eu gostaria de ter uma editora que tivesse qualidade nesse processo de editorar essa obra. Eu vi um vídeo do professor Ivan Dickman, que inclusive eu quero agradecer a ele por ter a coragem de empreender, de ter essa editora. E nesse vídeo ele falava que muitos autores procuravam ele, falando que tinham tido golpes no mercado, que procuraram serviços que estavam muito aquém daquilo que o autor buscava. E quando eu vi esse vídeo, eu falei, bom, não é possível que esteja falando isso, não vai ter comprometimento com os serviços. E aí eu entrei em contato, mas já assim, como eu já estava bem desacreditada, eu mandei uma mensagem e fiquei aguardando. E para minha surpresa, no mesmo dia eu já recebi uma mensagem da Nathalie, inclusive. Eu quero aproveitar o momento também já para agradecer a todas as pessoas, a Nathalie, o Bruno, a Kelly, a Karina, a Lidiane, toda a equipe, o Éder da plataforma, porque são sempre prestativos, muito prestativos. E eu lembro que eu mandei uma mensagem, logo a Kelly respondeu, e aí quem não respondeu fui eu. Porque eu pensei,
ah, deve ser mais uma editora que manda mensagem, depois some. E não. E aí ela me manda, dali 2 dias, outra mensagem. Aí eu mandei, oi, tudo bem? Fiz algumas perguntas. E depois ela manda na mesma semana mensagem novamente. Eu falei, olha, essa editora é diferenciada, né? E aí que eu comecei a conversar com a Kelly e o Bruno, eles fizeram toda a explanação, a exposição, achei muito interessante, porque várias editoras também que eu entrei em contato, e empresas que prestavam serviços editoriais também, sem ser editoras, geralmente eles não queriam fazer chamadas de vídeo, se negavam. E isso era uma preocupação para mim. Inclusive, eu já levei golpe no mercado, né, editorial. E vocês não. Foi vocês que fizeram o convite. Vamos fazer uma entrevista, Sandra? Vamos conversar por vídeo, para a gente se conhecer melhor, para a gente apresentar a nossa proposta para você. E esse foi um diferencial do serviço que vocês prestam hoje no mercado. Que bacana, que bacana. Isso é importante a gente frisar, inclusive no nosso Instagram, se você entrar, você vai encontrar esse vídeo fixado do Ivânio falando sobre essa questão de falcatrua na internet. E é muito importante. Quando você vai atrás de uma editora, você vai atrás para publicar o teu trabalho, obviamente você está preocupado, é a tua obra, é uma questão de vida. Então é muito importante que você pesquise, veja, verifique se é uma empresa séria. Se tem autores que já publicaram, chama esses autores, conversa com eles, faz toda essa parte de pesquisa, porque quanto mais certo de que você está, de que é uma empresa que vai prestar um serviço correto, que vai te entregar com uma qualidade, que tem outros autores também que podem atestar a qualidade do trabalho, então faça como a Sandra também, dê aquela pesquisada e verifique se está tudo correto, né? Sandra, vou colocar aqui novamente em destaque a capa do teu livro, A Ciência do Extraordinário, Inteligência Artificial, Ciências Quânticas e o Destino da Humanidade, volume 1. E, antes da gente falar sobre ele, eu só vou deixar um recado para o pessoal que nos assiste, que aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para ter acesso a ele. A Ciência do Extraordinário, Inteligência Artificial, Ciências Quânticas e o Destino da Humanidade. Sandra, agora sim, eu queria que tu falasse mais sobre a tua obra, teu processo de escrita, o que te motivou a escrever sobre o assunto, e que tu desse um spoiler, um gostinho do que é que o leitor vai encontrar nas páginas dele. Então, Cida, durante muito tempo, eu estava procurando um livro para eu ler que tivesse uma conversa entre diversas áreas do conhecimento. Inclusive, entrei em contato com colegas, professores, que eu também sou professora universitária, entrei em contato com filósofos, que são meus amigos. Olha, eu gostaria de ler uma obra assim, já que a ciência aí está avançando, as tecnologias. Eu gostaria de poder ler um livro que me desse mais ou menos uma visão geral. Hoje o mundo ele está indo muito para o lado das especialidades, né? O que já era previsto por alguns estudiosos. E eu queria algo que fosse mais generalista, que quando o leitor estivesse lendo, ele pudesse também se encontrar ali, conversar com a obra. Então, nesta obra, que deu muito trabalho, vocês não têm noção, eu passei muitos domingos à tarde, muitas madrugadas escrevendo, pesquisando. Então, os livros que o leitor, os artigos e livros que o leitor vai encontrar partes, por exemplo, do avanço tecnológico, da neurociência, da inteligência artificial, aqui ele vai conseguir, nessa série, porque é uma série, A Ciência do Extraordinário, ele vai conseguir encontrar esse diálogo entre as áreas do conhecimento. E também, esta obra, eu falo que ela é uma obra inspirada, assim como grandes pensadores, pesquisadores, estudiosos de vários séculos passados, eles tiveram a coragem de dizer, inclusive os filósofos, que eles foram inspirados a escrever uma obra. Então, eu fui inspirada a escrever esta obra, é uma obra que eu comecei a escrever muitos anos atrás, para vocês terem uma ideia,
E talvez, e tudo tem seu tempo, porque se eu tivesse publicado essa obra há 5, 6 anos atrás, talvez não fizesse tanto sucesso, e daqui a pouco eu já vou explicar o sucesso da obra. Porque é agora que a gente está aí no auge da inteligência artificial, das ciências quânticas, e já fazendo um adendo aqui, que muitas pessoas ainda, e até estudiosos, pesquisadores, até pessoas que estão dentro de algumas universidades, eles falam que as ciências quânticas é pseudociência. E a gente sabe que não é, porque nós temos as ciências clássicas e as ciências modernas. E as ciências modernas, elas têm avançado muito nesse conhecimento quântico, inclusive a neurociência. Então, quando a gente consegue conversar e casar com essas áreas, e também a gente entrelaçando o metafísico, o histórico e o simbólico, juntamente com algo que é espetacular, que é a existência e a nossa vida, então eu considero que ficou uma obra muito boa. E por que eu falei do sucesso da obra? Porque eu pedi a primeira tiragem para fazer o lançamento. E eu tive que adiar o lançamento, porque eu abri uma pré-venda e eu vendi todos os livros físicos que eu solicitei na primeira tiragem, né? Então, só sobrou o meu aqui, né? Então, ele realmente, as pessoas estavam buscando por isso. Uma obra que eles pudessem ter acesso ao conhecimento, porque eu sempre falo que cada profissional, ele vai para a sua área, né? Seja o direito, seja a saúde, seja a contabilidade, a própria neurociência, mas a gente precisa, às vezes, ter uma obra que vá nos proporcionar uma visão mais geral do que está acontecendo hoje no mundo. E eu falo que é tão bom, porque eu lembro quando Descartes escreveu um livro, que é o Tratado do Mundo, e eu lembro que ele teve que adiar a publicação de sua obra, porque naquele período, devido aos vários problemas que estavam acontecendo, inclusive seu amigo, né, Galileu, ele tinha sido morto, porque ele estava expondo à humanidade o seu conhecimento, o que ele havia descoberto ali, e a humanidade não estava pronta para aquele conhecimento. E quando a gente vai fazer esse estudo também da humanidade, através dos séculos, a gente, até eu pergunto no livro, né, é uma pergunta que tem aqui, que eu desafio o leitor a ir buscar na internet a lista de todas as pessoas, pensadores, pesquisadores, que foram mortos porque foram acusados de heresias, de pseudociência. Então, eu também falo das forças antagônicas nessa obra, porque existem forças antagônicas ao longo dos séculos, né, antagônicas ao bem, à evolução da humanidade, a nossa evolução pessoal, ao nosso desenvolvimento integral, porque quando a gente tem visão de desenvolvimento integral, que é desenvolver a nossa mente, a nossa psique, a emoção, inclusive a parte da espiritualidade, que hoje a própria Organização Mundial da Saúde reconhece a necessidade de nós estarmos cuidando de todas as nossas dimensões, porque senão a ciência, como a gente já sabe, nós já estamos no século XXI, e até o momento, a ciência ela não conseguiu abarcar as necessidades humanas, intrínsecas, a emoção, o sentimento. E é por isso que a gente está aí com uma enxurrada de pessoas que são dados, que declaram ter um vazio, declaram não ter alcançado satisfação, felicidade na vida, e isso a ciência não consegue abarcar, de forma alguma. Então, é por isso que esse livro é um diferencial, por quê? Porque ele trata o metafísico à luz das ciências modernas. E tratando à luz da modernidade, nós vamos perceber o quanto nós estamos evoluindo, as coisas estão acontecendo muito rápido, a informação ela está muito fluida hoje, os meios de comunicação, os dispositivos, e cada pouco você vê uma notícia, você vê uma evolução, só que, como eu sempre falo, você vê fragmentos. Então, é bom quando a gente consegue colocar numa obra. E quando eu iniciei essa obra, na verdade, eu estava com 2 obras, escrevendo mais ou menos 3 obras ao mesmo tempo. E chegou o momento que eu consegui conversar
com aquilo tudo que eu tinha colocado e unir numa série. Então, eu tenho certeza que o leitor, como eu já estou tendo muitos feedbacks, inclusive de professores, doutores de Maceió, do Rio Grande do Sul, de vários estados, eles estão mandando mensagem, falam, nossa, Sandra, é uma obra realmente inovadora. Né? E aí depois, dependendo das perguntas que você vai fazer, eu vou dar um spoilerzinho do segundo volume também. Já que para a obra não ficar tão extensa, eu tive que dividir no primeiro volume, né? E depois veio o volume 2, volume 3, mas o volume 2 é o que eu desenvolvo uma teoria. Né? O volume 1, ele vai embasar essa teoria. Por que eu precisei fazer esse embasamento da teoria? Porque quando a gente vai escrever um livro, que ele vai ser usado dentro da universidade, nós precisamos ter esse embasamento científico. Então, eu uso vários autores da área, Kuhn, que fala das revoluções científicas, eu falo dos próprios filósofos, Descartes, Sócrates, que ele fala como que a gente vai avançando no conhecimento, através da união de teorias, do estudo dessas teorias já existentes, tanto é, sim, que eu bebo também nas teorias que já existem, de forma alguma eu vou descartar essas teorias, porque eram as pessoas, era o conhecimento que elas tinham na época delas, mas nós podemos avançar essas teorias. Nós não podemos insistir em ficar no século passado, né, nas ciências clássicas, sendo que a gente está avançando em todas as áreas. Eu acho que a gente tem que ter a mentalidade, a visão de que, para que tenhamos um desenvolvimento pessoal e da humanidade de forma integral, precisamos abrir nossa mente, nosso coração para novos conhecimentos. Perfeito, fica o convite à leitura da obra da Sandra. Ela já deu aí também, de certa forma, um spoiler sobre o segundo volume. Então, em breve também faremos o lançamento dessa segunda obra da Sandra. E, se você se interessou pela obra dela, lembre-se, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você vai encontrar o link para ter acesso a ele. A Ciência do Extraordinário, inteligência artificial, ciências quânticas e o destino da humanidade. Aproveitando que a gente está com a capa aqui em destaque também, eu queria que tu falasse um pouco mais sobre ela e contasse para a gente como é que foi a tua jornada de produção junto à editora para a criação da capa e também para a diagramação do miolo. Então, para a criação da capa, quando eu conversei primeiro com a Karina, eu falei, olha, estou pensando numa capa assim, eu já tinha até desenhado a capa que eu gostaria do livro. E quando eu conversei com a Lidiane, a capista da editora, maravilhosa, uma profissional sensacional, e ela pegou as informações, como eu gostaria da capa, as cores, tudo, eu falei, olha, Lidiane, eu gostaria de uma capa que conversasse com o que eu estou falando, porque como a Ciência do Extraordinário, a série toda, o primeiro volume, o segundo volume e o terceiro, eles vão falar de luz, de conhecimento, né, de algumas verdades, vai estar inovando um conhecimento que a gente já tem. Eu gostaria que essa capa mostrasse, que tivesse pontos de luz, que remetesse, porque a luz, inclusive, no segundo volume, eu mostro, né, como a luz, a teoria da luz, a teoria do som, tudo está conectado com as coisas que nós vivemos, inclusive com nós mesmos, com a nossa existência. E a Lidiane falou, olha, Sandra, eu vou fazer 3 modelos de capa e vou encaminhar para você. Quando ela encaminhou os 3 modelos, eu falei, olha, Lidiane, você foi muito inspirada nessas capas, tão inspiradas, e as cores, elas conversaram tão bem, ficou tão bonito, que eu falei, ó, já reserva as 3 capas logo, porque eu vou utilizar as 3 capas. Assim, ficou magnífico. Não tem, até o momento, uma pessoa que não pegou esse livro na mão e falou, nossa, que capa diferenciada, que capa linda. Então, a capa traz um pouco do que tem de conhecimento nessa obra. O miolo também, quando eu entrei em contato com a editora, eu expliquei que eu gostaria de uma diagramação mais clássica, porque, como a gente vai estudar na universidade, vocês sabem que tem as avaliações, né?
da CAPES, todo o material que a gente utiliza. E aí eu preferi um miolo mais clássico mesmo, mais limpo, a própria fonte, né, eu solicitei que fosse uma fonte de alta legibilidade, para que também hoje nós temos que pensar na acessibilidade, as pessoas que têm algumas dificuldades de leitura. E outra coisa importante que eu quero colocar aqui é sobre o conselho, né, da editora. A editora tem conselho permanente e tem conselho nacional e internacional. Então, ter esses conselhos e passar por avaliação de pares, que são as regras da CAPES, é essencial para que esse livro possa ser usado dentro das universidades. Isso garante, então, como eu comentei no início, não adianta eu querer publicar um livro independente, com tanto conhecimento, que me deu tanto trabalho, se eu, como autora independente, eu não vou poder ter a aprovação da CAPES, né, que está ligado ao Ministério da Educação, eu não vou poder ter uma avaliação por pares de pessoas que são doutores, que estudam, que têm conhecimento nas diversas áreas dos saberes, e eu não vou ficar impedida de estar divulgando o meu livro. Então, eu tinha essa intenção, eu quero assim, olha, que meu livro qualquer pessoa possa ler, tanto o leitor que está fora das universidades, como alunos, professores, como eu falei, os doutores estão me dando um retorno muito positivo. Então, a capa, o miolo e o conteúdo, tudo ficou assim de uma forma perfeita. Eu não tenho do que reclamar, toda a equipe muito prestativa. Se acontecer qualquer coisinha, eu falava, olha, Karina, que tal a gente ajustar isso, aquilo? Não, Sandra, a obra vai ficar perfeita do jeito que o autor sonhar aqui, a gente realiza. E publicar, realmente, quando a gente passa muito tempo escrevendo, Cida, e eu queria colocar aqui também a valorização do conhecimento humano. Nossa, o que a gente consegue produzir. Porque hoje também eu não tenho, assim, eu tenho uma visão um pouco diferente, porque a gente vê muitos autores publicando independente e autores com 25, 24 anos, com 60 obras publicadas, né? Isso é humanamente impossível. E eu falo como professora universitária, como uma estudiosa e pesquisadora, é humanamente impossível. Inclusive, eu recebi propostas indecentes de algumas empresas, querendo que eu só mandasse parte do meu conteúdo e elas fariam a obra para mim e publicariam. De forma alguma, eu aceitei esse tipo de proposta, porque eu acho que o autor, ele coloca a essência dele na obra. Se fosse para eu ler algo escrito pela inteligência artificial, não tinha por que eu lançar no mercado, porque todo mundo tem acesso à inteligência artificial e pode perguntar o que quiser para ela hoje, certo? Então, eu acho muito importante esses fatos que eu coloquei, porque tendo conselhos editoriais permanentes, nacionais e internacionais, faz com que a editora Diálogo Freiriano se destaque no mercado, sim. E também pelo comprometimento e responsabilidade de toda a equipe. Nossa, é muito legal, muito bom ter esse feedback por parte do autor, de não somente de ter ficado feliz com o resultado da obra, com todo o conjunto, mas de principalmente de reforçar a credibilidade do trabalho de todo mundo. Então, em nome da editora, eu te agradeço por esse teu feedback, por respaldar ainda mais o trabalho sério que é desenvolvido aqui dentro. Muito obrigada, Sandra. Disponha. Agora, e vocês que publicarão minhas próximas obras, viu? Já estou em conversa com a Karina, falei, olha, já estou terminando de revisar o volume 2, porque você sabe que não é só escrever, o autor ele tem que fazer a revisão, tem que ver coesão, coerência, né? Então, e aí, terminando já o segundo volume, a revisão, eu já vou estar encaminhando e vocês vão continuar publicando minhas obras. E recomendo, quem estiver nos ouvindo, quem for assistir essa entrevista, eu recomendo a editora Diálogo Freiriano sem reservas. Eles têm uma alta qualidade nos serviços, são muito prestativos, são responsáveis com o trabalho e principalmente com os prazos.
porque em obras que eu publiquei anteriormente, as empresas me prometiam um prazo de 60 dias, 90 dias, mas passavam 6 meses e eu não tinha a obra em mãos. E mesmo eu tendo mandado essa obra, quando eu conversei com a Karina, eu falei, Karina, só tem um problema, como eu estou tentando publicar essa obra, desde fevereiro do ano passado, e não estou encontrando a altura, eu quero alguém à altura, porque eu estudei muito, né? Eu estudei durante muitos anos, eu me formei, estou me dediquei muito na construção dessa série, e eu quero alguém que tenha responsabilidade com essa obra. Então, e quando a Karina falava, não, Sandra, a gente está à disposição, né, toda a equipe, isso traz muita segurança. Então, vocês podem publicar com essa editora, sem medo, eles vão estar juntos. Ah, e outra coisa, quando a gente entra em contato, acha que está falando, é só o Bruno que fez a apresentação, é a Karina que está ali conversando, a Kelly. Não, gente, começa a chegar um monte de número no teu celular. E aí eu até perguntava, Karina é da editora mesmo? Porque está entrando em contato comigo, né? A capista, é outro profissional do financeiro. Então, a gente vê que é uma editora que ela tem todos os setores organizados como uma empresa, porque teve organizações que eu entrei que tinham 2, 3, 4 pessoas que fazem tudo. E quando você faz tudo, você não faz nada direito. Né? Então, assim, vocês têm uma equipe especializada em cada setor. E isso faz diferença. Uma equipe com formação para a área de atuação de cada um de vocês. Eu não tenho mais nem o que pontuar, já fica aí a palavra da Sandra, que publicou com a gente, que é uma autora, ela que está falando, não é a editora, é ela que teve a experiência junto conosco. Novamente, muito obrigada, Sandra, pelo teu feedback. Para a gente fechar, então, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que têm o sonho, que têm a vontade de fazer a publicação de um livro, porém, por algum motivo, ainda não o fizeram. Então, não tem nada melhor, eu acho que vocês podem ver pelo brilho nos meus olhos e pelo meu sorriso, não tem nada melhor do que você realizar um sonho. E eu confesso que eu nunca sonhei em ser uma escritora. Eu falo que minha mãe me colocou na escola com 5 anos e até hoje eu continuo estudando, mesmo tendo passado por programas de pós-graduação, eu continuo buscando conhecimento, já estou, inclusive, vendo uma nova pós para eu fazer. E quando a gente ama o conhecimento, e quando eu falo, existe algo muito além de nós, e eu cito no meu livro, que tem uma inteligência muito maior do que nós. E os caminhos, os pensamentos e os projetos deles são muito mais altos do que os nossos. Às vezes, nós projetamos algo para a nossa vida, né? E a gente quer ir para a direita e a gente é direcionado para a esquerda. Então, eu tinha outros pensamentos, né? Seguir a carreira docente, que eu dei aula durante muito tempo na Universidade Federal do Tocantins. Inclusive, passei agora na área de gestão de pessoas para a Universidade Estadual aqui do Tocantins, a Unitins. E eu não sonhava em me tornar uma escritora, embora eu tivesse artigos científicos publicados. E como eu falo, eu vinha escrevendo, mas eu vinha escrevendo assim, como dizia Lispector, né? Para esvaziar a mente, para dar uma relaxada, sempre gostei de escrever. E quando chegou o momento que eu vi que o conteúdo estava realmente muito bom, e outra coisa importante que eu quero frisar agora no final dessa entrevista, que eu busquei conhecimento em universidades renomadas, tá? USP, Unesp, universidades da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Europa. Então, não é qualquer material que você vai encontrar nesse livro. Está tudo embasado cientificamente. Eu não falo que ciências quânticas é uma ciência moderna e é uma ciência que está avançando baseada no meu conhecimento pessoal. Não, eu vou buscar na própria ciência, que inclusive eu chamo de ciência secundária, né?
E eu explico no meu livro que ela não é secundária por ela ser inferior, mas é porque a gente sempre está em evolução nessa busca do conhecimento. E nós sabemos que existe um conhecimento muito maior do que nós, senão nós não estaríamos buscando. Isso é intrínseco. Então, para você que tem um sonho de publicar, que você já escreve, gosta de escrever, você quer ver o seu livro publicado, como você viu o meu aí na imagem, ter os feedbacks positivos, eu falo para você, busque conhecimento, né? Peça, busque. Eu, inclusive, discuto sobre a construção do pensamento nessa série, que é muito importante. Quando nós começamos a buscar e ler em fontes seguras, porque hoje a internet também, ela oferece muitas fontes que nós não consideramos seguras para o conhecimento, mas se você buscar, como os filósofos fizeram, grandes pensadores, eu cito Tesla, eu cito Einstein, eu cito pessoas que estudaram muito e que até hoje nós estamos nos beneficiando com o conhecimento deles, né? E quem dera eles continuassem, tivessem tido a oportunidade de viver, não tivessem sido mortos, eu falo que a humanidade estaria muito mais avançada em conhecimento, em luz, em verdade. Mas, como isso não foi possível, eu espero que no século XXI nós tenhamos a mentalidade, a visão ampliada, para que possamos não só buscar conhecimento, mas também aceitar o conhecimento que vem de outras áreas, de diversos autores. Para você que tem esse sonho, busque, escreva e publique. Eu recomendo e repito, a Diálogo Freiriano é uma editora que tem comprometimento com todas as fases da sua obra. Fica o recado da Sandra para você que ainda não fez a tua publicação, coloca o teu conhecimento para circular, não deixa o medo te prender, tá? Muitas vezes tem alguém que está só esperando ter acesso ao teu conhecimento e muitas vezes até mesmo dar continuidade à tua pesquisa. Sandra, muito obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento digital da tua primeira obra. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Cida. Obrigada a todos. E a você que nos assistiu até aqui, também deixo o nosso muito obrigada e um convite para que você venha nos conhecer melhor através das nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e até mesmo aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. De repente, um desses assuntos é o assunto do teu interesse, que pode colaborar com a tua pesquisa e, por que não, com a tua vida também. Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.